Muito boa noite. O economista Nuno Castelo Branco defende uma auditoria e responsabilização pelos erros cometidos na dívida pública. Supostos homens da Renamo sabotaram hoje de manhã a Estrada Nacional número 7, impedindo a circulação durante 6 a 7 horas de tempo. Há pessoas feridas e uma viatura danificada. Vamos agora ao encontro do comandante da polícia em Manica, Armando Mude, para mais detalhes. Vamos tentar perceber se já está, portanto, em comunicação e contactável. Muitíssimo boa noite, comandante Mude. Pois bem, vamos a qualquer momento estabelecer contacto com Manica para falarmos, portanto, com o comandante da polícia, Armando Mude. Recebo indicações de que já está disponível, está em linha neste momento. Muito boa noite. Está em direto para o Jornal da Noite. Quer contar-nos, portanto, o que é que efetivamente aconteceu na manhã de hoje? Foi hoje, cerca de 1 hora, portanto, homens armados de Renamo fizeram uma sabotagem de grande escala, tirando carteiras na via pública, portanto, N7, a estrada que liga cidade de Chimoio, Catandica, Barro. E pronto, chegaram, mobilizaram um grupo de populares, pela ignorância aceitaram, e não só, também pela intimidação, porque estavam armados, e cortaram uma largura de 1 metro, uma profundidade de cerca de 50 centímetros, e deste modo os caminhões que vinham, habitualmente passavam ali, não tinha nada, e sem sinalização foram caindo naquele sítio, acabaram caindo 3 viaturas, e uma das viaturas trazia madeira, incendiaram, portanto, e puseram-se em fuga. E os automobilistas, na tentativa de ter daquela situação, com medo, puseram-se a correr em sítios que não conhecem, foram em arbustos, apanharam picos, foram caindo, uma zona de muita pedra, contraíram ferimentos ligeiros. Isso tinha a dizer. E a via acabou ficando momentaneamente intransitável daquela situação. Mas horas depois mobilizamos pessoas da população e conseguimos repor, portanto, a traçabilidade. Até este momento há tráfego normal, a circulação de pessoas e bens sem problema. E a porção de terreno, portanto, para garantir a neutralização dos autores e a sua responsabilização, portanto, pelos atos que cometeram, que correspondem a crimes. Muitíssimo obrigado por esta intervenção. Ao longo da noite vamos buscar atualizar mais, portanto, relativamente a esta questão de supostos homens da Renamo que sabotaram hoje de manhã, portanto, a Estrada Nacional número 7, impedindo a circulação durante 6 a 7 horas de tempo. Há, segundo, portanto, as palavras do comandante da polícia em Manica, Armando Mude, feridos e também danos materiais em algumas viaturas. Tumultos em Nacala. O campo da Bela Vista voltou este domingo a ser o palco de atos violentos na partida de futebol entre as equipas do Ferro Verde Nacala e de Nampula. Depois de vários apelos, o campo da Bela Vista em Nacala voltou este domingo a ser palco dos atos violentos protagonizados pelos supostos adeptos dos locomotivas locais em protesto contra a atuação do trio de arbitragem chefiado por Zefania Xemel no jogo entre os Ferroviários de Nacala e de Nampula para a ronda número 5 do Campeonato Nacional de Futebol. Os adeptos do Ferroviário de Nacala decidiram arremessar pedras e outros objetos para dentro das 4 linhas e os agentes da Unidade de Intervenção Rápida presente no sintético da Bela Vista viram-se obrigados a disparar e lançar gás lacrimogêneo com o objetivo de desfazer a fúria dos adeptos que exigia a cabeça do Zefania Xemel e seus pares. Eu não sei como é possível depois a própria Federação ou a Liga aprovarem um campo destes, onde aqui fora os senhores todos podem ver e podem filmar a quantidade de pedras que aqui existem, que são instrumentos próprios para a agressão. Portanto, a quantidade de pedras que caíram ali dentro põe em causa a integridade física das pessoas. E os senhores da Liga que aprovam estes campos, onde é que estão? Não, pois estamos sempre os mesmos a criticar, mas isto são verdades. Portanto, isto é pôr em causa a integridade física dos atletas, dos técnicos, e eles são lá bem sentadinhos, na tribuna, nos camarotes. Não pode ser. Este campo, infelizmente, para os adeptos do desporto que gostam de futebol em Nacala, infelizmente, deveria ser fechado ao público. Eu penso que são situações que não podem acontecer. Eu penso que o futebol é uma festa e toda a gente tem direito de participar dignamente,
São situações que eu, como parte integrante desse futebol, não aprovo de maneira nenhuma. Não tenho feito comentário acerca da arbitragem. Eu penso que eles também, a semelhança de jogadores que falham passe, os árbitros também têm o seu direito à falha e penso que acabamos perdendo bem aqui. Dar parabéns aí ao Faro Verde. Deve referir que o jogo desta tarde poderá ser o último para Nassir Armando no comando técnico do Ferroviário de Nacala, que soma 2 pontos em 5 jogos realizados, porque para além de protestar o trabalho da equipa de arbitragem, os apoiantes dos locomotivas locais exigiam igualmente o afastamento técnico. A Frelimo exigiu ontem o fim das ações belicistas protagonizadas pela Renamo e o seu desarmamento incondicional. Esta exigência consta de uma moção aprovada no final da 5ª sessão daquele órgão, onde foram também tomadas decisões para reforçar as ações de combate à corrupção com mão dura para membros que se envolvem neste tipo de atos. Ao fim de 4 dias de intensos debates, vieram a público as decisões sobre os principais assuntos que geravam expectativas entre a sociedade. No que a situação política diz respeito, o mais alto órgão da Frelimo, entre os congressos, condenou, através de uma moção, as ações armadas da Renamo e apelou ao governo para que, ao mesmo tempo que aposta no diálogo, deve reforçar a capacidade institucional para defender a paz. A Frelimo é pela defesa e proteção dos cidadãos e seus bens. Encoraja o governo a reforçar as suas instituições para garantir a defesa da soberania, recolher as armas em posse ilegítima, fazendo cumprir as leis da República de Moçambique. O presidente do partido reafirmou que o diálogo é e vai continuar a ser a aposta mais viável para o alcance da paz. Contudo, exortou a Renamo a cessar de imediato as suas ações militares. Ao renovarmos o nosso compromisso e determinação de tudo fazermos em prol da paz e do progresso de Moçambique, lançamos um vigoroso apelo à Renamo para se desarmar e se conformar com a Constituição da República e demais leis. Apelamos ainda à Renamo para cessar imediatamente com a destruição do país e com a matança do nosso povo. Durante a 5ª sessão, os camaradas manifestaram preocupação com os níveis de corrupção, com realce no envolvimento de membros do partido e incumbiram a Comissão Política a produzir uma diretiva interna contra estes atos. Garantir que a disciplina do partido conste como uma atividade permanente de responsabilização dos nossos quadros e militantes em caso de comportamentos desviantes e garantir que os órgãos do partido, aos diversos níveis, tomem medidas cada vez mais firmes para desencorajar a prática de atos de corrupção. Foi com grande preocupação que constatamos atos de corrupção na nossa sociedade e por vezes envolvendo nossos camaradas. O Comitê Central instruiu a Comissão Política para submeter à próxima sessão ordinária a proposta de diretiva anticorrupção que regula a conduta dos membros do partido a todos os níveis. Na sessão ontem terminada, a Frelimo convocou o 11º Congresso do partido para os dias 26 de setembro a 1 de outubro de 2017, na cidade da Matola. Sobre a situação económica, o Comitê Central da Frelimo exortou o governo a informar aos moçambicanos os contornos da dívida da Ematum e da Proíndico, ao mesmo tempo que deve adotar medidas de austeridade, evitar o despesismo público e respeitar os limites de sustentabilidade do endividamento. O órgão defendeu ainda a criação de um fundo permanente de emergência. Na análise da situação econômica, os camaradas começaram por reconhecer a fragilidade da economia devido à fraca base produtiva, consumo acima da capacidade de produção, calamidades naturais e aumento do endividamento externo. Numa altura em que o Fundo Monetário Internacional acaba de cancelar a vinda a Moçambique de uma missão de revisão das políticas de financiamento, o Comitê Central orientou ao Executivo a informar aos moçambicanos sobre as dívidas da Ematum e da Proíndico. O Comitê Central orienta ainda o Governo continuar a mobilizar recursos internos para financiar as ações previstas no programa quinquenal do Governo e complementá-las com financiamentos externos, respeitando-se, porém, a sustentabilidade da dívida pública.
informar ao público sobre a dívida da Ematum e do Proíndico, constituir o Fundo Permanente de Emergência e mobilizar recursos necessários para investimentos em infraestruturas de gestão de recursos hídricos, com vista a melhorar a previsão e mitigação das calamidades naturais que ocorrem de forma cíclica no nosso país. Face ao atual contexto econômico, o órgão recomendou ainda a contenção de despesas públicas e a aposta nos 4 setores prioritários para o desenvolvimento. O Comitê Central orienta a contenção de despesas através das seguintes medidas: restringir a criação de novas instituições do Estado, continuar com os mecanismos de controle na administração pública dos consumos dos combustíveis, eletricidade e outros, consolidar a transparência fiscal, com principal destaque para a regularização da dívida pública para o nosso país, continuar e reforçar a boa imagem, reforçar o controle interno das instituições para o combate cerrado à corrupção e esbanjamento. A resolução sobre a situação econômica termina considerando 2016 um ano atípico e apelando aos moçambicanos a apostar na criatividade para encontrar soluções alternativas para fazer face ao problema. Membros da Frelimo consideram que saem do Comitê Central com uma nova orientação para encontrarem soluções para a situação econômica e político-militar. Defendem que o diálogo deve ser o caminho e apelam ao desarmamento da Renamo. Há que reconhecer que, apesar de estarmos numa situação boa e controlada, está a ser ensombrada pela atitude deliberada da Renamo e as suas lideranças de enveredar por atos violentos contra a Constituição da República, de mais legislação, contra este Estado de Direito e democrático que nós estamos a consolidar. As pessoas têm que assumir, não é? O presidente já disse que quer conversar com o líder da Renamo. Eu penso que o líder da Renamo tem que ouvir a nossa voz, tem que ouvir a voz dos moçambicanos. Afinal, são irmãos, são pais de família, são jovens que nós trouxemos ao mundo para serem felizes, não para encher como são cemitérios ou encher covas. Portanto, todos nós temos que pensar e tem que vir ao de cima a moçambicanidade em primeiro lugar. Eu pessoalmente não acredito que haja um estrangeiro muito interessado ou tão interessado quanto nós, filhos deste país. Portanto, os outros podem vir, podem trazer as suas ideias, muito bem, podem nos ajudar, mas nós, os donos da terra, nós, filhos desta terra, donos deste chão, e somos todos igualmente responsáveis por efetivamente conduzir esse país para frente. E agora trata-se de rever as estratégias, não é? E as questões estratégicas são estratégicas mesmo. Então, o que eu penso é que desta sessão saímos com uma consciência mais apurada de que devemos dar novos passos. Por exemplo, a questão da paz não é uma questão que diga respeito apenas ao governo, à Frelimo e à Renamo. A paz é uma questão que interessa a todos os cidadãos. Por isso, vão ser envolvidos mais setores da nossa sociedade, outros partidos políticos, organizações da sociedade civil, artistas, desportistas, porque é um assunto que interessa a todos. Temos uma base produtiva muito fraca, temos uma economia, um cenário macroeconómico internacional com baixa de preços de commodities e, por outro lado, as contas públicas e as contas externas mostram um certo endividamento. Aliás, isso também reflete-se no facto do consumo estar muito acima daquilo que é a produção ou vivermos à custa, portanto, de poupança do exterior. Mas vimos que as medidas têm muito em conta, portanto, um investimento público que seja seletivo, criterioso e eficiente. Em entrevista à STV, o economista Carlos Nuno Castelo Branco defendeu a necessidade de se fazer uma auditoria, reestruturação e cancelamento da dívida pública. Carlos Nuno disse ainda que as instituições devem investigar e responsabilizar os autores da dívida, a que considera ser inconstitucional.
não há uma resposta concreta em relação ao estágio de endividamento. Qual é o perigo disto? Quer dizer, o perigo concreto disso é que a gente não sabe com que está a lidar, não é? Quer dizer, isso é um bocado alguém que está doente e que não sabe que tem uma doença. Então, de repente, morre. E depois descobre-se, afinal, estava doente, não é? Então, nós temos... O perigo concreto disso é que nós não sabemos com que animal estamos a lidar. Que dívida é essa? É pequena? É grande? É comercial? É concessional? É doméstica? É externa? Então, essa é uma coisa que a gente tem que entender a estrutura da dívida. Há um discurso sobre a dívida que diz que a dívida pública moçambicana ainda está dentro dos parâmetros de sustentabilidade fiscal. Esse discurso é muito falacioso. Há iminência de entrarmos em austeridade. Nós temos austeridade, só que não chamamos isso ainda. E esta austeridade vai piorar se nós continuarmos nesta dinâmica de endividamento e crise. Agora, a questão é como é que isto se resolve. Primeira coisa, é preciso fazer uma boa auditoria da dívida, para sabermos exatamente não só qual é o montante, mas a origem, a estrutura, os custos, para perceber de facto e conseguir ter uma estratégia de reestruturação desta dívida e de cancelamento da dívida. A segunda coisa, eu estou convencido que as instituições do Estado, as instituições de soberania, devem fazer uma investigação sobre a responsabilização nos casos de dívida, sobretudo nos casos de dívida ilegal. Está a falar de responsabilização civil e criminal? Estou a falar de responsabilização de indivíduos que, com altos cargos no Estado, lesaram o Estado e o país com as decisões que tomaram, ilegais. A dívida de Ematum é ilegal, violou a lei, violou a Constituição. Essa outra dívida do Proíndicos é ilegal, violou a lei, violou a Constituição. E, além disso, refletem abordagens, mesmo que a gente suponha que esses são fundos para a defesa nacional, refletem abordagens bastante estranhas da defesa nacional. Moçambique tem instituições fortes para lidar com este caso. Esse é outro assunto que nós temos que tratar. Nós temos que ter estas instituições, nós temos que fazer estas coisas. E as instituições têm que se preocupar em fazer esta investigação. As instituições não podem andar a investigar quem fala destes assuntos. As instituições têm que investigar quem cria estes problemas. Não é quem fala deles, quem os denuncia, é quem os cria. Portanto, uma coisa é a auditoria da dívida, saber qual é o problema, saber como é que foi criada e tomar as medidas estruturais necessárias para não repetir e para reestruturar a dívida. A outra coisa é a responsabilização de quem fez estas decisões, porque que as fez e porque que as fez ilegalmente. Uma coisa é que tomou decisões erradas, isso é um assunto. Outro assunto é que tomou decisões erradas violando a Constituição, quando a sua posição política era de garante da Constituição. Yeah? Então, isto é uma coisa que temos de tratar. Portanto, é um assunto que eu penso que faz parte do processo de reestruturação da dívida e de tratamento da dívida. Porquê? Porque aumenta a nossa credibilidade como país, como nação. Um país, uma nação que é capaz de assumir as suas responsabilidades, que é capaz de tomar as medidas para se corrigir, para se curar. Yeah? E que é capaz de dizer isto não vamos repetir, e se há responsabilidades criminais neste processo, as medidas são tomadas. Isso aumenta significativamente a nossa credibilidade e isso dá-nos mais poder de negociar a nosso favor situações desfavoráveis que nós temos neste momento. O Centro de Promoção de Investimentos voltou a alertar para a queda significativa do investimento direto estrangeiro durante este ano. A justificar está a situação difícil das economias que mais investem em Moçambique. Lourenço Sambo já tinha anunciado a queda do investimento direto estrangeiro de 7 mil milhões em 2014 para 1,3 mil milhões no ano passado, por razões que incluem a tensão política e a queda do preço dos produtos de exportação. Para este ano, não há perspectivas animadoras, já que sobre as questões internas sobrepõe-se a crise das economias com mais investimentos em Moçambique. É preciso olhar para o clima político que acontece no Brasil, estamos a falar dos BRICS, a situação neste momento da África do Sul, portanto, traz uma retração. Estamos a falar de países que investem em Moçambique,
Já falando neste caso do próprio Moçambique, Brasil, portanto, anda nos 10 maiores, a África do Sul anda nos 5 maiores investidores neste país e não quero fazer referência da Rússia, né, mas temos a Índia, etc. por aí fora. Mas devo dizer que, de fato, isso afeta naturalmente. Neste quadro, resta esperar que os preços de produtos de exportação aumentem para incentivar os investidores, além do início das pesquisas na área de hidrocarbonetos. Há uma grande esperança olhando para os 15 blocos que foram ao concurso, dos quais 6 já estão, portanto, entregues para efeitos de pesquisa. Isso implica automaticamente um conjunto de serviços para essas áreas. Isto vai trazer, digamos, um diferencial, uma mais-valia em termos de investimento que vai acontecer. Já estamos a receber empresas, digamos, para a área de pesquisa, empresa para a prestação de serviços para esses blocos. Portanto, isso acaba equilibrando. Com mais de 5 mil milhões de dólares, Moçambique foi o segundo maior receptor de investimento direto estrangeiro em África em 2013 e 2014, a par dos colossos Nigéria e África do Sul. A presidente da autoridade tributária diz que a aposta nas receitas internas poderá ajudar o país a enfrentar a atual crise económica e financeira. Amélia Nakare diz ainda que todos os moçambicanos devem pagar impostos. A queda da produção da economia moçambicana, que se verifica este ano, poderá reduzir a capacidade de arrecadações fiscais e colocar em risco o cumprimento das metas definidas para este ano, calculadas em 176,4 mil milhões de meticais. A autoridade tributária diz que a correção vai exigir esforços redobrados entre a intensificação das medidas contra a fuga ao fisco. Nós reiteramos este ano como um ano do IVA. Ano do IVA significa que todo aquele que tem um empreendimento, tem um negócio, deve faturar. Ao faturar, ele está a pagar um imposto. Como é que ele paga um imposto? De duas maneiras. Primeiro, temos o imposto sobre o consumo, que é o próprio IVA. Todo consumidor moçambicano, ao adquirir um produto, ele vai pagar um imposto. A outra vertente é que o investidor, ao faturar, ele vai ter na sua contabilidade o registro de que efetivamente teve uma receita. Ao ter aquele registro, o resultado final é que ele vai contribuir através do imposto sobre pessoas coletivas e o imposto sobre pessoas singulares da segunda categoria, que é através da distribuição dos lucros da empresa. Apesar da atual crise económica e financeira, Moçambique ainda guarda esperanças de encaixar bilhões de dólares em receitas de produção de gás natural da bacia do Rovuma. A presidente da autoridade tributária diz que é tempo de o país criar um fundo para garantir estabilidade em épocas de crise. O que penso que Moçambique deve definir é qual é o perfil de recursos que deve ter para as suas poupanças. E para o meu caso seria melhor um fundo de estabilização, porque permite estabilizar o país sempre que está em uma situação ou um choque externo ou uma situação de crise, como estamos a passar neste momento. Portanto, não é tarde para se criar, seja qual for o fundo. O importante é que esse fundo seja compatível com a nossa realidade, não realidade externa. Temos que nos basear nos desafios de Moçambique e criar o fundo com a consistência necessária para garantir a nossa estabilização económica. A criação de um fundo soberano ou de estabilização foi muito discutida nos últimos anos, quando o Estado arrecadou milhões de dólares em receitas de mais-valias decorrentes de transações de ativos de empresas petrolíferas e mineiras que operam no país. Olhamos agora para as notícias do estrangeiro e a que marca a atualidade no Brasil e também um pouco por todo o mundo. A Câmara dos Deputados do Brasil está neste momento a discutir para depois votar a decisão se Dilma Rousseff permanece ou não no poder. A Presidente do Brasil é acusada de violar a lei orçamental e a utilização dos dinheiros públicos. Se a impugnação avançar, Dilma pode ser condenada e impedida de exercer qualquer cargo público nos próximos 8 anos. Vamos agora, em direto, acompanhar, portanto, este processo. Junto com a sociedade. É por isso que, por determinação da Executiva Nacional do nosso partido, por sua maioria absoluta, e fechando questão, encaminho a bancada progressista a votar sim à admissibilidade do processo. Que Deus nos abençoe, ilumine e que mantenhamos a mais firme esperança de que possamos construir um país melhor. A Câmara dos Deputados do Brasil está neste momento
portanto, ainda a discutir para depois votar o pedido de destituição de Dilma Rousseff. Um sismo violento matou mais de 200 pessoas no Equador e provocou mais de 500 feridos no Japão. O outro matou 41 pessoas e deixou mais de 1.500 feridas desde quinta-feira. A losa desta vivienda está todavía em risco, a situação, todo o perímetro. No Equador, o sismo ocorreu a 170 quilómetros da capital Quito, no interior do país, tendo sido sentido ao longo de um raio de 300 quilómetros. Depois do abalo, registaram-se dezenas de réplicas e deslizamentos de terra. As imagens de destruição provam o forte impacto do terremoto. Mais de 260 edifícios ficaram destruídos, assim como muitas estradas. Os habitantes das zonas costeiras foram aconselhados a deixar as suas casas devido à possibilidade do nível do mar subir. Calcula-se que mais de 200 pessoas morreram, muitas delas atingidas pelos escombros. O número, segundo as autoridades do Equador, pode subir nas próximas horas. Este já é considerado o sismo mais forte dos últimos anos no país da América Latina, que faz fronteira com a Colômbia. Já no Japão, vários sismos que ocorrem desde quinta-feira mataram 41 pessoas e deixaram mais de 1.000 feridas, das quais 190 em estado grave. Neste momento, há uma corrida contra o tempo para tentar salvar pessoas soterradas pelos destroços do terremoto. Para complicar as operações de salvamento, prevê-se chuva e vento fortes, que podem ainda causar deslizamentos de terras e temperatura à volta dos 13 graus. O Japão está numa zona onde cruzam 4 placas tectônicas. É o país onde ocorrem 20% dos sismos mais violentos. E esta notícia leva-nos para um breve intervalo. Nos voltamos já a seguir. Antes, a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas no país. Começamos pela cidade de Maputo, que poderá ter máximas de 29 graus Celsius, uma mínima de 21. Xai-Xai com a previsão de 30 de máxima, mínima de 20 graus. Prevê-se para Inhambane uma máxima de 31 graus Celsius, uma mínima de 22 graus. Para a cidade da Beira, uma máxima prevista de 29 graus Celsius, mínima de 23. Prevê-se para Chimoio máximas de 28, mínima de 19. Para Quilimano, um dia mais quente, ensolarado, com alguma nuvem, 33 de máxima, mínima de 23. Prevê-se um dia quente para Tete, com 35 de máxima, 23 de mínima. Nampula com 30 de máxima prevista e uma mínima de 22 graus. Para Pemba, um dia ensolarado, 31 graus Celsius de máxima e uma mínima de 24. E em Lixinga, dia fresco, com 25 de máxima e mínima de 17 graus Celsius. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo nos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos enfrentar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV.
Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da Arnam à cidade portuária de Natal. Davis Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Seguimos com a informação no Jornal da Noite, edição de domingo. O Ferroviário de Maputo voltou a perder pontos neste Moçambola 2016 ao ceder um empate diante do Estrela Vermelha a uma bola. Os alaranjados continuam sem vencer na prova, mas também sem perder. Em campo, duas equipas que vinham de realidades diferentes. O Ferroviário de Maputo veio para o jogo com orgulho ferido depois da derrota diante do Xingal de Tete e o Estrela Vermelha que só somou empates em todos os jogos que realizou. E os campeões nacionais vestiram um fato macaco e dominaram a toda a largura de terreno, remetendo o seu adversário à sua zona mais recuada, mas a finalização era o grande problema dos seus atacantes. E mesmo de longe as bolas não encontravam o caminho da baliza. Num contra-ataque contra a corrente de jogo, o Estrela Vermelha abriu o ativo por Rashid, que desviou o remate de Gabito. Era desilusão nas hostes locomotivas. Reagiu bem o Ferroviário de Maputo por duas vezes, por Lewis, que não conseguiu enganar o guarda-redes alaranjado Antônio. Neste lance em que a bola toca na mão do defesa do Estrela Vermelha na área, os jogadores do Ferroviário de Maputo reclamaram grande penalidade, mas Paulo Buque nada disse. No final da primeira parte veio o empate. Canto da esquerda e Lewis salta mais alto que todos e cabeceia para o fundo das malhas. O reatamento nada trouxe diferente, pois o Ferroviário de Maputo continuava pressionante, mas sem conseguir desfazer-se da igualdade. E não foram poucas as vezes em que procurou o gol da vitória, sem sucesso. Com este resultado, o Estrela Vermelha continua a empatar na prova, somando 5 pontos em 5 jogos. Entramos bem no jogo, fizemos gol, não conseguimos conservar a nossa vantagem, mas conseguimos depois defender-nos bem. O Ferroviário fez uma pressão na segunda parte, conseguimos defender bem. Tivemos oportunidade para matar o jogo, não conseguimos. Só parabenizar o grupo pela atitude e pelo esforço para aquilo que é o nosso objetivo. O Ferroviário de Maputo soma 2 jogos sem vencer, o que provocou a ira dos seus adeptos. É natural, os adeptos ferroviários são sempre exigentes, somos os campeões nacionais, temos que fazer mais do que aquilo que fizemos nessas 2 jornadas e é natural que eles estejam algo insatisfeitos. Criamos um hábito que era de ganhar e quando não se ganha sempre essa insatisfação, é normal. Pois bem, o Machacano venceu na tarde deste domingo o Xingal de Tete por 2-1 em partida a contar para a 5ª jornada do Moçambola 2016. Esta é uma notícia para acompanharmos em futuras edições noticiosas. Colocamos um ponto final ao Jornal da Noite. Desejamos a continuação de um ótimo domingo. Veja a seguir o programa Grande Plano. Boa noite e tenha um começo de semana laboral excelente.